Meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora e advogada e hoje vou analisar mais um texto que eu escrevi. Desta vez o tema é o seguinte: o tempo. O tempo é uma ilusão? E esse texto foi escrito baseado em pesquisadores estudiosos que acreditam que o tempo é uma ilusão. Portanto, antes eu gostaria de falar que eu tenho um blog www.sorayacamara.com, Soraya com Y e H no final, e tem uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final. E estou também no YouTube. Bom, o tempo é uma ilusão? Segundo esses estudiosos, pesquisadores, sim, o tempo é uma ilusão. E eu acredito nisso também, como eu disse. Partindo do pressuposto que presente, passado e futuro coexistem em simultâneo, ou melhor, coexistem ao mesmo tempo, partindo desse pressuposto, a gente conclui o quê? Que o tempo é uma ilusão. Portanto, não existe, como dizia Albert Einstein, famoso físico alemão. Então, esse texto, eu estou partindo do quê? Da premissa o quê? Que o tempo não existe. Que o tempo é uma ilusão, porque o passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Pesquisas de vários estudiosos que acreditam nisso. Portanto, o tempo é uma construção da mente. O tempo que a gente conhece aqui na Terra é uma construção da mente, na realidade, é artificial. Porque na realidade não existe a separação passado, presente e futuro como nós temos aqui. Acreditamos, né? Não, na realidade é uma coisa só. Portanto, é uma construção artificial do relógio, né? O tempo do relógio é uma construção da mente humana artificial, porque na realidade, segundo esses pesquisadores, e o meu parecer também que eu acredito nisso, o tempo é uma ilusão. O passado, presente e futuro coexistem simultaneamente ao mesmo tempo. Então, e o tempo presente, então? Existe o tempo presente? O tempo presente coexiste com o passado e o futuro, como eu falei, simultaneamente, ao mesmo tempo. Assim sendo, vivemos constantemente no passado e no futuro, porque o presente já se torna passado e o futuro vem. Então, nós vivemos constantemente no passado e no futuro. Espero que eu esteja sendo clara. Para Einstein, a teoria da relatividade, que ele descobriu, explica que tempo e espaço são relativos. Depende do observador, do ponto de vista do observador. Tempo e espaço, segundo Einstein, são relativos. Por quê? Depende do ponto de vista do observador, para ter um tempo ou um espaço X, e do outro observador um tempo e outro espaço Y. Portanto, é relativo, segundo a teoria da relatividade que Einstein criou, descobriu, né? Pode-se dizer. Então, repetindo, para Einstein, a teoria da relatividade explica que tempo e espaço são relativos. Depende do ponto de vista do observador. Então, para a esquerda tem um observador. Vai ser um espaço e um tempo Y. À direita tem outro observador. Será outro ponto de vista. Então, será um tempo e espaço X. É relativo. Tudo depende do ponto de vista do observador, segundo a teoria da relatividade. E por isso que Einstein não acreditava que o tempo não existe. Por causa dessa relatividade, exatamente por causa dessa relatividade. Que foi um acontecimento, né?
quando Einstein descobriu. Foi um acontecimento no século XX, né? Então, uma grande contribuição para a ciência. Então, eu vou encerrar o texto com pensamento. Antes, eu vou lembrar algumas coisas que eu falei rapidamente. É um texto curto, mas profundo e breve e objetivo sobre o tempo como ilusão. Então, partindo do pressuposto que o presente, passado e futuro acontecem e coexistem simultaneamente. Por isso que o tempo não existe e o tempo é uma ilusão. Mas para nosso relógio, para nós humanos e nosso relógio, o tempo existe, mas é uma construção da mente humana, é uma construção artificial. Porque a verdadeira face do tempo é a simultaneidade do tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Tudo ao mesmo tempo. Que mais? Bom, enfim. Que mais eu gostaria de falar para reencerrar? Então, vivemos constantemente no passado e no futuro, né? Porque o presente deixa de existir no momento que ele vem, ele já deixa de existir. É o passado. E o futuro, o que vem. Então, na realidade, nós vivemos constantemente no passado e no futuro. Essa é a realidade. E o tempo presente, mais uma vez falando, existe ou não existe, afinal? O tempo presente coexiste com o passado e o futuro, se mistura. Na realidade se mistura. Mas nós vivemos constantemente no passado e no futuro. O presente se mistura. Não é tão fácil entender isso, não. Eu não acho. Mas, como eu disse, muitos estudiosos e pesquisadores já acreditam e estudam o tempo que não existe na realidade. Então, eu vou terminar com um pensamento de Henry Van Dyke. Ok? O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Muito lindo, né? Muito lindo isso. Hoje é dia de Natal. E eu fico feliz de estar lendo essas palavras tão lindas, né? Eu vou ler mais uma vez para encerrar a análise. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Van Dyke, Henry Van Dyke. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem de que o tempo, na realidade, é uma ilusão. Obrigada.